Minutos. Olha só, gente, Pernambuco tem uma lei que coloca aqui o dia 10 de agosto como Dia Estadual de Combate ao Bullying e o Cyberbullying. Entre as penas para quem pratica esse tipo de violência está o pagamento de multa ou reclusão. E é um gesto, né, que causa muitos danos, principalmente psicológico. As informações com Mirelle Rodrigues. Bom dia aos ouvintes da Cidade FM. O bullying é uma prática antiga, né? Porque não depende de um ambiente virtual. Já a lei que tipificou como crime tanto o bullying quanto o cyberbullying é bem recente, é de 2024, e estabeleceu medidas punitivas para os responsáveis. Quem pode nos explicar melhor acerca desse assunto é o professor do curso de Direito da Uninasal Caruaru e advogado, Dr. Rodolfo Santiago. Bom dia, ouvintes, internautas e toda a equipe de jornalismo da Rádio Cidade. É sempre uma satisfação estar aqui com todos para conversar sobre assuntos tão importantes que podem fazer com que a vida da nossa sociedade se torne melhor. E não tem momento melhor do que esse daqui, desse tipo de conversa, porque por ocasião da data estadual do combate ao bullying, o cyberbullying, nós podemos discutir como é que a vida das pessoas pode se tornar mais segura, mais tranquila, mais equilibrada. Essa conduta, por ocasião da Lei 14.811, foi transformada em crime. Isso quer dizer que aqueles que praticam bullying podem ser punidos com pena de multa, e aqueles que praticam cyberbullying, que seria o mesmo tipo de conduta, só que no meio digital, na internet, por exemplo, possam ser punidos, essas pessoas possam ser punidas com pena de reclusão de 2 a 4 anos. E é importante nesse momento desse tipo de discussão que as pessoas saibam como se proteger disso. Obviamente que o poder público tem se organizado através de políticas públicas para fazer com que o Estado possa garantir maior segurança, maior tranquilidade e possa coibir, possa evitar esse tipo de comportamento que traz sofrimento para as pessoas em si, para as vítimas em si. Mas as instituições privadas também precisam se organizar para quê? Para desenvolver instrumentos que possam educar as pessoas, que possam garantir para todos que jamais tenhamos vítima desse tipo de agressão, desse tipo de violência. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo bullying ou cyberbullying, é fundamental saber como agir e como garantir os seus direitos. E foi isso que o Dr. Rodolfo Santiago também orientou, os passos legais e as medidas que você pode tomar para se proteger. Mas se alguém, porventura, se tornou vítima desse tipo de ação, do bullying e do cyberbullying, precisa procurar as autoridades. Se nós estamos falando de uma pessoa de menor, por exemplo, em um ambiente escolar, ela deve buscar os seus responsáveis, ela deve buscar, às vezes, a autoridade ali dentro da escola, os pais em casa, e os pais, como representantes legais dos filhos, devem buscar as autoridades, falar com o delegado, prestar um boletim de ocorrência, registrar o boletim de ocorrência, ir ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, enfim, buscar todas as formas que existem de proteção a esse menor. Mas se trata de uma pessoa de maior, ela pode imediatamente, com auxílio de um advogado ou sozinha, ir à delegacia, registrar esse boletim de ocorrência, também ir ao Ministério Público e apresentar as suas condições através das provas coletadas. O importante é que nós possamos garantir, de uma forma ou de outra, a segurança e o bom convívio social. Acabamos de ouvir o professor de Direito da Uninasal, Rodolfo Santiago, e também advogado. E fica o alerta aos nossos ouvintes aqui da Cidade FM acerca do bullying e do cyberbullying. Mirelle Rodrigues, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. É um tema super importante, né, Renata? Demais, minha Tem gente. que Só sabe, com atenção. Só sabe quem passa, só sabe quem tem filho que passa por isso, né? Muita gente da lei da década de 80 e 90, na minha época sempre teve isso e eu cresci e não tenho nada. Vai na tua terapia para saber. Vai ver que não é bem assim, né? Teus traumas. Nem todo mundo consegue se defender, né, Vitor? É muito da educação, da personalidade da criança. Tem gente que consegue lidar com isso e vai para cima, mas tem gente que carrega isso para a vida toda, com problemas de autoestima. Não, às vezes você lida com isso, não demonstra que te afeta, mas de alguma maneira te afeta. Em algum momento isso vai gritar. Pois é. E assim, por que você precisa se defender?
o outro não tem por que te atacar. Qual é a razão de você estar sendo atacado? Não faz sentido. Então, vamos todo mundo, né, sabe, conviver no mínimo de harmonia possível. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas ninguém pode achar que porque não gosta ou porque quer fazer graça, pode pegar o outro e achincalhar e pensar que isso não vai trazer consequência. Tem criança que chega em casa, fala, e tem criança que não fala, gente. E aí vai levando, isso é uma tortura. E você ter seu filho, chegar em casa, a criança chorando, dizer que não quer ir mais para a escola, isso é muito triste, muito triste. E o papel dos pais nisso é fundamental. Para não tolerar esse tipo de coisa.